Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital, através dos canais da rede EdSat, os canais da educação. Hoje nós vamos debater os crimes cometidos pelas autoridades. E para isso nós convidamos o professor Raimundo de Araújo Neto, ele que é doutor em Direito. A formação do professor Raimundo, ele se formou na Unifor, uma universidade de Fortaleza, ele é mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, ele é doutor em Direito pela Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro, professor titular de Direito Penal na OPET aqui do Paraná, advogado criminalista em Curitiba, ele foi procurador-geral do município de Foz do Iguaçu, ele é presidente do Instituto Sul-Americano de Direito e Estudos Contemporâneos, conferencista, autor do livro Princípios da Reserva Legal e Direito Criminal. Também o professor Raimundo, na juventude, foi poeta, acredito que continue sendo poeta, escreveu livros na área de poesia. Professor Raimundo, inicialmente eu quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública e em Debate. Eu gostaria de fazer uma pergunta inicial ao senhor. O senhor acha que o direito penal ele contribui para a diminuição da violência, não apenas no nosso país, mas no mundo todo, ou é só um direito punitivo, não recupera ninguém? Gostaria de ouvir a sua opinião, professor. No primeiro momento, eu gostaria de agradecer ao convite do professor Jorge Bernardi. É uma grande satisfação estar aqui para debater temas acerca do direito criminal e de tudo que cerca a nossa sociedade como um todo. Bom, no primeiro momento, professor, eu gostaria de ressaltar que o direito penal, como toda ciência, existem princípios fundamentadores para que se possa desenvolver tal como ciência. Entretanto, o que me parece hoje, a concepção que eu tenho hoje, depois de um longo tempo de pesquisa e de experiência também como advogado, e principalmente como teórico pesquisador do direito penal, é que o direito penal, como o senhor muito bem ressaltou, é tão somente um instrumento de punição. Há um filósofo alemão chamado Nietzsche, em uma de suas obras, uma vasta obra, ele disse certa vez que o castigo é somente um instrumento de punição, mas não melhora ninguém. Ou seja, o castigo pune, mas não melhora a pessoa. Então, é evidente que em momentos de grande aflição, de violência, se busca no direito penal o combate à criminalidade, criminalização para os criminólogos. Mas, efetivamente, o direito penal é um instrumento de punir. Aqui no Brasil, também um brilhante professor de direito penal, um pernambucano chamado Aníbal Bruno, dizia que a punição do homem é tão somente uma forma simbólica de destruição do crime. Então, o direito penal é um instrumento de punição, mas não melhora as pessoas. Evidentemente que eu não gostaria aqui de brindar os seus telespectadores com a concepção do abolicionismo penal. Eu acho que no momento que nós vivemos de complexidade social, defender o abolicionismo, ou seja, a extinção ou exclusão da pena, mais precisamente a exclusão da pena, seria filar, a gente enveredar nas fileiras do neoliberalismo, me parece. Entretanto, o direito penal não consegue melhorar ninguém. Professor Raimundo,
Nós sabemos, o nosso Código Penal é da década de 40, ainda da época do Estado Novo, e quando há um crime de grande repercussão, os meios de comunicação muitas vezes defendem, porque as penas no Brasil são muito brandas, devemos ter a pena de morte, prisão perpétua. O que o senhor pensa a esse respeito? O senhor que é um criminalista, um estudioso dessa matéria, o que falta para diminuir a violência do nosso país? As penas serem mais rigorosas ou, como o senhor acabou de falar, nós sabemos que o direito penal ele não pune, ele pode, quem sabe, não sei se essa é a sua opinião, ele pode, em alguns casos, evitar que o crime aconteça quando a pessoa está, digamos assim, preocupada com uma punição. Bom, a sua pergunta abrange um leque de orientações, né, muito, mas o senhor fique à vontade. Olha só, eu começaria citando um pré-socrático, um filósofo chamado Pitágoras, que ele dizia o seguinte: eduque bem as crianças para não castigar os adultos. Então, no momento em que o direito penal entra na pessoa, no momento que se toma consciência, eu não diria do direito penal, que se toma consciência dos verdadeiros limites, cada um tomando essa consciência dos seus verdadeiros limites, é o que, de uma outra forma, fala o Ferraioli na Itália. Ferraioli diz: eu não devo subtrair uma coisa porque está na lei penal dizendo que isso é crime. É por respeito à coisa que é alheia. E eu diria hoje, por respeito ao outro. Não é? Então, é evidente que nesses momentos de complexidade social que a gente vive, todo mundo quer se socorrer do direito penal. Primeiro, é necessário um esclarecimento. O direito penal é uma ciência do dever ser. E como ciência, portanto, existem os fundamentos da ciência. O direito penal só opera após o fato. Ele não é um instrumento de prevenção, é um instrumento de punição. De outro lado, eu vejo o direito penal e a norma não como instrumento de combate à criminalidade. E é o que hoje mais se discute nos países sérios que discutem o direito penal enquanto ciência, do ponto de vista científico, e não tão somente como aplicação, uma técnica de aplicação da lei. Então, o que se discute hoje é exatamente isto. Quer dizer, o direito penal é necessário, mas como ciência do dever ser, ele só opera após o fato, que é exatamente o que faz o processo, a reconstrução das provas do fato. Né? Há um ledo engano e um equívoco em se pensar que o judiciário julga fato. O judiciário julga as provas que compõem o fato para tentar reconstruir o passado, que o fato já ocorreu. E o direito penal estabelece os fundamentos da norma. Então, eu vejo o direito penal como um instrumento de limitação da intervenção do Estado nas relações sociais. Eu não vejo o direito penal como um instrumento de proteção. Aliás, se o direito penal é um instrumento de proteção, ele reproduz a criminalidade, porque é um instrumento a favor do sistema. E se o tipo penal é visto, se o pressuposto do tipo penal é o bem jurídico, é evidente que este tipo penal é a reprodução do sistema. Daí a minha concepção de bem jurídico, afrontar um pouco com a concepção de bem jurídico adotada no Brasil e em outros países também. Então, me parece que há um grande equívoco em se pensar que o direito penal combate a criminalidade, ou a criminalização para os criminólogos. Né? Eu diria que a criminologia, sim, né? Que é uma ciência do ser, é uma ciência que tem um objeto diferente do direito penal. O direito penal tem como objeto a norma. Né? Aí sim a criminologia, que é uma ciência que usa um método empírico, poderia se estabelecer parâmetros para se combater o crime. Porque o que nós temos que melhorar, professor Jorge, não é a lei. Eu quero fazer um reparo nessa concepção do Código Penal. Nós temos que melhorar o homem. Eu digo isso há 20 anos para os meus alunos. Não, a lei não, desculpa a expressão leiga, a lei não tem pernas que faça com que uma arma entre numa penitenciária. É que existe um bandido levando a arma e um outro bandido público aceitando a entrada da arma. Nós temos que acabar com esse discurso de melhorar a norma, nós temos que melhorar o homem. A complexidade é humana.
A complexidade é da natureza humana. Vale ressaltar que só há nas espécies, uma que mata por prazer, que é exatamente o homem. Quer dizer, correto. É o único animal que mata por prazer. Então, nesses momentos de aflição, de violência, todo mundo se socorre do direito penal. Eu sei que isso vai afrontar muita gente que está hoje nos assistindo. Entretanto, essa é uma realidade. O direito penal não melhora as pessoas. Nós temos que melhorar, é evidente, mecanismos normativos como instrumento de garantia, para nos dar garantia contra as intervenções autoritárias estatais. Isto sim. Né? Mas dizer que o direito penal vai nos melhorar, eu acho isso. Não há nenhuma comprovação científica, portanto. Aumentar a pena, termos pena de morte, não vai diminuir a criminalidade. Países como, por exemplo, os Estados Unidos, né, que há a pena de morte, é um dos países que tem o maior índice de criminalidade do mundo. É como eu digo, o que nós temos é que melhorar o homem. Né? Se, por exemplo, a pena a pena melhorasse o ser humano, ninguém cometeria um crime de roubo, que é um crime com uma pena gravíssima. Não é? E tantos outros delitos. Agora, a partir do momento que nós tomarmos consciência do que nós devemos ou não fazer, do respeito pelo outro, não é? Camus, que foi um romancista francês, ele dizia: o homem só é verdadeiramente livre quando toma consciência dos seus limites. Se nós tomarmos essa consciência, a lei automaticamente, não é, passa a ter um caráter, eu não diria de exclusão, mas de afastamento. Não necessitaria de tantas leis, não é, para reger as condutas sociais. Nós temos, professor Jorge, uma das nomenclaturas jurídico-penais mais inflacionadas do mundo. O Brasil é um dos países que tem o maior processo inflacionário de leis penais do mundo. Isso, e o nosso índice de criminalização ou de criminalidade é altíssimo. Não é? E há países no mundo, por exemplo, que permite que o sujeito possua uma arma em casa, 2, 3, 4 armas, e não é criminalizada essa conduta. No Brasil, há uma criminalização do porte de arma e do uso de forma muito grave, e há um índice altíssimo de crimes com a prática de arma de fogo. Uma outra questão, professor Raimundo, que diz respeito à maioridade penal. Qual é a sua opinião? Quando há um crime grave, principalmente cometido por adolescentes, por menores, também os meios de comunicação, principalmente, eles inflam a população de que deveríamos diminuir a criminalidade juvenil, diminuindo a maioridade penal. Como é que o senhor vê isso? Dentro dessa mesma linha que o senhor acaba de abordar? Dentro da mesma linha, e eu quero só fazer um reparo anterior. Que o senhor falou que o nosso Código Penal é de 1940, em parte. 43. Né? 1940, 40, tá certo. 40. Que é o Decreto-Lei 2848 de 1940. Entretanto, é somente a parte especial, certo, a parte dos tipos penais. Né? Embora os meios de imprensa falem no nosso Código de 1940, a nossa parte geral, que é a Lei 7.209, ela é de 1984, foi reformada em 1984 e trouxe todos os avanços, que é uma das partes mais importantes. Né? Trouxe todos os avanços do direito penal enquanto conteúdo epistemológico que estava em evidência na Europa, por exemplo. Né? Na época, estava em evidência a teoria finalista da ação e a reforma da Lei 7.209, que alterou a parte geral, trouxe, né, para inserir no nosso Código Penal toda essa evolução teórica do direito penal. Né? Mas, voltando ao caso dos menores, eu sigo a mesma linha de raciocínio. E é evidente que a imprensa fomenta, né? Não fomenta uma discussão, fomenta uma empáfia, eu poderia dizer, não é? Da sociedade em desfavor do Estado, ou sei lá, eu não sei nem... É difícil até de situar o que é a imprensa, os meios de comunicação. Talvez seja uma opinião pública bruta, que as pessoas que não têm muita informação, não estudam, e não é culpa delas, acabam repetindo este mesmo bordão, que temos que diminuir a maioridade penal, que aí vai resolver esse problema.
Eu tenho um artigo chamado A Empáfia do Poder, e num momento desse artigo eu falo da sociedade burguesa no Brasil. E eu digo o seguinte: quem não pensa por si mesmo, abandona a si próprio. E, portanto, não tem condições de estabelecer um juízo de valor para julgar e para valorar. E a sociedade burguesa no Brasil, uma sociedade que, me desculpem, né, é uma sociedade que, infelizmente, não pensa por si mesma. Né? Então, nós reproduzimos demais. Né? O que o meu amigo Marcelo Neves fala: no Brasil nós temos muitos juristas papagaios, né? Muitas pessoas que vivem reproduzindo porque não pensam por si mesmo. Será que só o europeu, só estrangeiros têm o direito de pensar e de conceber novos conceitos teóricos? O direito brasileiro não tem. Nós somos desprovidos da capacidade de pensar, ou nós queremos ser assim? Isso é uma reflexão que todos nós brasileiros deveríamos ter. Mas, voltando à discussão do menor, o que acontecerá se diminuir a idade penal de 18 para 16 anos? E o Brasil não pode diminuir por uma questão de pacto internacional, né, que o Brasil tem assinado, e não é bem assim. É uma retórica falaciosa. O Brasil não pode do dia para a noite diminuir. O que acontecerá? Aumentará o número de o número de delitos, aumentará a estatística delituosa, né? O índice de criminalização de condutas. Ou seja, necessitará, portanto, de mais presídios. Mas a sociedade não irá melhorar. Não haverá um processo de melhora das pessoas, né? Porque o que haverá é um maior número de punição, né? Agora, é evidente que a sociedade clama por isso, principalmente quando o crime é cometido, tendo como vítima pessoas de uma classe social onde a burguesia se identifica. Né? Quer dizer, há uma identidade de pessoas. Quando eu digo burguesia, eu não estou falando tão somente de pessoas que têm um padrão econômico. Existem pessoas que não têm um padrão econômico de burguesia, mas pensam como burgueses, ou pensam como burguês. Não é? E essas pessoas têm uma identidade. Não é? Eu vejo em debates, não é, pessoas aí com uma certa deferência de poder na mídia, não é? E falar, por exemplo, de respeito ao outro e dar exemplo que o Tiririca foi eleito deputado federal. E por que há, em determinadas categorias sociais, uma repulsa a ele? Porque essas pessoas não se identificam com ele, que ele é de uma outra classe social. E, portanto, eles não aprovam o outro. Eles não se sentem neles. Mas por que eles aprovam, por exemplo, determinados delitos de sonegação fiscal de colarinho branco? Porque aquela pessoa, aquele homem público que está praticando, há uma identidade pessoal deste burguês, desta categoria social, para não estereotipar, com aquela representação política que está ali. E como ele sabe que não ascenderá aquele posto, ele se identifica com esta pessoa. E como uma pessoa de uma classe social menos favorecida, esta outra casta de poder, evidentemente que vai repudiar. Aliás, professor, o senhor começou a abordar justamente o foco principal da nossa entrevista, que é os crimes cometidos pelas autoridades. Nós também, a democracia no nosso país permitiu que você conhecesse muitos tipos de crimes que no passado eram raros, ou pelo menos não tinham a divulgação que tem hoje, principalmente esses crimes de colarinho branco, a corrupção ativa, passiva. Como é que o senhor vê o tratamento que o judiciário dá para esse tipo de crime? O senhor acha que nós estamos punindo exemplarmente aqueles que cometem esse tipo de crime, ou, de um modo geral, ainda são apenas os pobres que vão à cadeia? Vamos começar pela legislação, não é? Bom, a denominação crime de colarinho branco é inglesa, né? Na verdade, de um norte-americano, que surge mais ou menos na década de 1930, não é? No Brasil, a primeira legislação que trata, mas não de crime, mas que trata de improbidade, vamos dizer assim, administrativa, entre aspas, é de 1950, né, que é a Lei 1709 de 1950. Mas esta legislação não trata de crime. Né?
Na Aliás, verdade... Desculpa, a improbidade, ela não se caracteriza como um crime. Não, a improbidade administrativa não. Sim. É o que eu chamo de condutas híbridas. Eu escrevi um artigo tratando disso. A improbidade administrativa, a Lei 84/29 de 92, que é a lei específica de improbidade administrativa, ela descreve genericamente condutas de improbidade administrativa, mas ela não tipifica delitos. Certo. Né? Que aí agora, é a lei penal. Exatamente. Mas ela é de 1992. Mas ela pode reproduzir o que pode até se considerar um bis in idem, né? Ela pode reproduzir outros tipos penais. Ou seja, uma conduta de improbidade administrativa pode gerar um delito. Né? Então, se pode dizer que a primeira legislação que trata de algo, de relação de poder público, de governante, etc., de quem exerce um poder de representação, é de 1950. Né? Depois nós temos a Lei 42/29, né? Depois o Decreto-Lei 201, de 65, né? Posteriormente tem essa Lei de 92, a Lei 84/29, e agora em 2000, né, nós temos a Lei 10.028, que alterou 7 ou 8 dispositivos do Decreto-Lei 201, que fala de crimes, esse decreto-lei fala dos crimes de prefeitos, na verdade, Isso, e vereadores, mas na verdade só há crime de prefeitos, não há crime de vereadores no decreto-lei 201, somente crimes de prefeitos, e são crimes funcionais, não são crimes de responsabilidade, são crimes em razão da função pública. Não é? E a lei 10.028 regulou 7 dispositivos, aumentou, né, criou novos 7 tipos penais para o decreto-lei 201, e criou mais, se eu não me engano, 8 ou 9 tipos penais no Código Penal, que são crimes contra as finanças públicas. Né? Agora, isso estou falando só da legislação. Então, se pode dizer que no Brasil, né, só há como punir um prefeito por um crime em razão da sua função a partir de 1965. Isto a norma penal. Agora, efetivamente, de se punir, só se fala em punição de homem público a partir da reabertura democrática. Até porque, no período que nós vivemos não democrático, o golpe militar de 64, o autoritarismo nega a norma. O autoritarismo, não é? A autoridade está na pessoa, não está na lei. Há um deslocamento no regime autoritário. A norma penal não possui nenhuma eficácia jurídica. Quer dizer, ou muito pouca. Né? A autoridade está na pessoa. Correto. Então não se poderia falar, ninguém ouvia falar de um homem público ser punido, ser condenado, um prefeito, com raríssimas exceções. Né? Então, na verdade, desde essa época, a punição desses delitos, ela é muito incipiente. Mas por quê? Não é só por deficiência, poderia dizer assim, se é que eu posso falar isso, deficiência do judiciário. É porque o próprio sistema jurídico penal não foi aparelhado para sequer colher esse modelo de prova. Ou seja, sequer colher prova deste modelo de delito. Correto. Refazendo o meu pensamento. Então, o sistema jurídico como um todo não é a pessoa do juiz. É evidente que pode existir juízes corruptos, existem. Claro. Muitos. Né? A corrupção no poder público, em todos os 3 poderes, é galopante no Brasil. Não é só no poder político. Né? Entretanto, o sistema jurídico não está aparelhado para isso. É muito mais fácil colher uma prova de um homicídio, que é um crime material, de um furto de galinha, de um furto na casa de alguém, que o direito penal, há centenas de anos, foi aparelhado para isso. Né? Foi aparelhado para isso. Esses delitos são mais sofisticados, né? Demandam outros conhecimentos e demandam outros instrumentos para a colheita de prova. Então, isso dificulta o julgamento. Né? Não me parece que seja uma má vontade do Poder Judiciário. Então, professor Raimundo Araújo Neto, uma última pergunta. Está muito interessante a nossa entrevista. Eu, particularmente, estou gostando muito. Há um movimento, já de alguns anos, que é da justiça alternativa, do direito alternativo na área do direito criminal. Eu gostaria que o senhor fizesse uma abordagem a esse respeito e o senhor fizesse um comentário também, como o senhor vê esta justiça alternativa. Olha, o Código Penal Alternativo Alemão de 1966 traz no seu prólogo
a pena é só uma necessidade que nenhuma ciência consegue explicar. Qual é a base do direito alternativo? É fugir um pouco do positivismo jurídico, né? Que tem como causa o positivismo jurídico a norma como efeito e como causa que a regra positivista é regra de causa e efeito do ponto de vista epistemológico, tem como causa ou autoridade da pessoa, não é? A autoridade da pessoa como causa e a norma, não, a autoridade ou a norma como causa e o fato como efeito. Bom, e o que busca o direito alternativo? Eu posso falar isso com alguma facilidade, porque eu participei do movimento há algum tempo, não é? Em Florianópolis principalmente. E o direito alternativo busca isso, fugir um pouco da lei e buscar alternativas ao direito penal, outras alternativas que não a punição, porque há comprovação científica que a punição não melhora ninguém. Então o que se busca são outras alternativas, né? Quer dizer, é o uso alternativo do direito. Quer dizer, buscar, por exemplo, a aplicação de pena de multa, as penas restritivas de direitos que aparecem no sistema punitivo brasileiro, na reforma de 1984 da parte geral, essas penas alternativas, as penas restritivas, que se denomina vulgarmente penas alternativas, são alternativas à prisão. Certo. Nada mais do que isso. Porque muitas vezes a punição grave, ela violenta mais do que o próprio delito. Quer dizer, ela traz uma transgressão maior à pessoa, né, do apenado, do que a própria reprodução do delito. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate, nesse primeiro bloco, o professor Raimundo Araújo Neto, ele que é doutor em Direito, criminalista, e o tema foi crimes cometidos por autoridades. Professor Raimundo, eu quero agradecer muito a sua presença em nosso programa e não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Muito obrigado. Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter, e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, os canais da educação. Neste segundo bloco, nós vamos debater o papel do advogado no processo eleitoral.
E para isso nós convidamos o Dr. Leandro Souza Rosa, ele que é advogado e consultor na área de direito eleitoral. Ele tem pós-graduação em processo penal pela Universidade Estadual de Londrina, também pós-graduação em direito administrativo aqui pelo Instituto Romeu Felipe Bacelar. Ele é membro da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, membro fundador e atual secretário do Instituto Paranaense de Direito Eleitoral. Também o Dr. Leandro é membro fundador do Instituto Paranaense de Relações Internacionais e é procurador-geral do Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná. Aliás, Dr. Leandro, quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate. Eu não sabia dessa sua atribuição como procurador-geral do Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná e já vamos combinar uma entrevista na sequência para falarmos sobre a justiça desportiva. Muito obrigado pela presença e já quero emendar uma primeira pergunta que diz respeito que nos últimos tempos, nos últimos anos, nós temos observado a importância do papel do advogado em função do grande número de cassações que nós temos visto, não apenas de vereadores, prefeitos, mas governadores, deputados. O que o senhor atribui isso? Hoje a justiça eleitoral, a legislação eleitoral está mais rigorosa? Professor, eu gostaria de cumprimentá-lo, agradecer o convite. Eu gostaria também de cumprimentar a todos que estão em casa nos assistindo e dizer que, na verdade, a democracia ela está sendo aprimorada, ela está evoluindo. E evoluindo a democracia, os instrumentos de asseguramento dessa democracia também vão evoluindo. Vieram modificações, por exemplo, a lei dos bispos, que mudou a lei eleitoral e introduziu o artigo 41A, possibilitando, então, a cassação por aqueles atos de compra de voto, a captação irregular de sufrágio. Aliás, eu gostaria que o senhor explicasse por que essa lei tem o nome de Lei dos Bispos. Foi um trabalho brilhante. A gente recentemente ouviu se falar aí em cerca de 1,5 milhão de assinaturas colhidas para se fazer a lei da ficha limpa. E foi um trabalho belíssimo, é fato. A Lei Complementar 135 foi uma contribuição grande da população organizada. Mas a primeira delas foi um movimento que se iniciou pela Lei dos Bispos, que, orquestrado, viu que grande parte da população acabava sendo corrompida por pequenas trocas de bens e acabavam, então, vendendo seus votos. Aí se fez um movimento muito grande, o movimento de combate à corrupção se organizou e fez um projeto de lei de iniciativa popular, introduzindo na lei eleitoral, a lei 9.504, que era de 97, introduzindo esse artigo 41A. A partir desse artigo 41A, veja que curioso, qualquer situação que se faça de troca de voto por um bem ou um serviço, ou uma promessa que seja mais específica, pode ensejar a cassação do mandato ou do registro de candidatura se a pessoa ainda não tiver sido eleita. Veja que nesse artigo 41A, por exemplo, incidiu e teve que amargar a pena da cassação, por exemplo, o senador da República. Houve um senador que foi pego corrompendo um eleitor, a acusação era essa, com cerca de R$20, e por conta desse fato específico, por causa de R$20, 20, 25, ele acabou perdendo, então, a oportunidade da eleição, acabou sendo cassado. E na eleição passada, pelo menos 3 governadores foram cassados no âmbito da justiça eleitoral por corrupção eleitoral, por infringência direta à legislação eleitoral. A corrupção eleitoral, professor Leandro, ela também ocorre quando se faz uma propaganda eleitoral antecipada? Seria uma das formas de corrupção, ou a corrupção é só a compra, a promessa, a compra do voto, a promessa de um benefício, de um favor, alguma coisa nesse sentido? A corrupção eleitoral, entendida como nós vemos hoje nos tribunais, ela acontece de diferentes formas. Há uma faceta criminal
que está prevista no nosso Código Eleitoral desde 1965, há uma faceta que não é criminal, mas deita aí efeitos no âmbito civil, no âmbito eleitoral, que está ali no artigo 41A. E esta corrupção eleitoral, não exatamente nessa vertente de corrupção, mas voltada para o fim do abuso de poder, ela também existe e está sendo sancionada, especialmente através da Lei Complementar 64, essa de 1990. E aí, então, essa questão da propaganda antecipada, ela não é vista diretamente como uma corrupção, mas como um ato de abuso de poder. E esse abuso de poder é curioso, porque a nossa legislação prevê várias formas de abuso de poder. Há o abuso de poder econômico, aquele que envolve recursos financeiros empregados para desequilibrar a igualdade de condições na qual os candidatos devem concorrer. Há o abuso de poder que é político, onde o exercente do mandato, isso ficou bem realçado agora em tempos de possibilidade de reeleição, o exercente do mandato querendo se reeleger ou fazer um sucessor, ele empenha esforços da máquina administrativa para fazer então a eleição, direcionar conforme ele gostaria o resultado eleitoral. E há ainda um outro abuso muito, muito interessante, esse porque é feito de uma forma velada, que é o abuso nos usos de meios de comunicação, notadamente rádio e televisão, na sua grande maioria, embora também seja possível na imprensa escrita. Esses são, digamos, os instrumentos de abuso de poder, que é utilizado numa campanha eleitoral para, como o senhor relatou, desequilibrar a disputa. Ou seja, os candidatos, aqueles que têm esses instrumentos, eles têm mais condições de virem a se eleger. Mas eu gostaria que o senhor analisasse quais são os efeitos de uma propaganda eleitoral antecipada. Nós sabemos que tem muitas pessoas que ocupam os meios de comunicação e que eles estão todos os dias ali fazendo os programas e acabam influenciando uma parte do eleitorado, ou, como o senhor mesmo relatou, alguns governantes que compram opinião através dos meios de comunicação, enfim, opiniões favoráveis. Isso também caracterizaria uma propaganda eleitoral antecipada? Sim, existe aí uma influência direta nos meios de comunicação. É que para se entender como é que os meios de comunicação e a propaganda antecipada estão aí umbilicalmente ligados, é preciso entender que no Brasil a propaganda eleitoral tem data certa para começar e para terminar. Então, somente a partir de 6 de julho dos anos eleitorais é que se está autorizada a propaganda eleitoral, esta feita de forma clara, aberta. Aí, antes disso, o que existem são possibilidades de promoção pessoal, estas a legislação eleitoral tolera, mas há um outro tipo de publicidade que é feita de forma subliminar. Essa publicidade ela é feita de uma maneira a se levar ao eleitorado, aos cidadãos, uma ideia de que aquele beneficiário da publicidade é uma pessoa mais apta a desenvolver um processo político, a desenvolver um processo administrativo. Ela defende ideias políticas mais sintonizadas com as aspirações dos cidadãos. E então ela passa a viabilizar uma prevalência do ideário que ela tem, das diretrizes que ela prega, em detrimento das outras pessoas que estão lá paradas, trabalhando, claro, mas esperando o período correto para começar a sua campanha. Então, a propaganda antecipada, ela consiste, na verdade, em se fazer levar a público um ideário, um conjunto de qualidades que você se atribui ou trabalha em seu favor para fazer com que a população seja contaminada com aquela ideia de que você é mais capaz, é mais preparado para desenvolver o processo que aquela população espera. Isso é difícil de se caracterizar
ou hoje já se tem instrumentos para caracterizar esse tipo específico de propaganda antecipada? Não só quando coloca virtudes positivas naquela pessoa que se quer eleger, mas principalmente quando com dinheiro público se colocam defeitos nos adversários e críticas e etc. e tal. A sua observação é muito pertinente. Na verdade, a propaganda antecipada, ela trabalha sempre em dois nortes. Numa determinada situação se procura elevar as qualidades de uma determinada pessoa, enquanto por uma outra vertente se procura denegrir ou realçar setores negativos de adversários, de maneira que então sobressai a virtude de um e os defeitos de outro. O que acontece nesse formato de atuação é um comprometimento da igualdade de condições dos candidatos, porque aquele que é atacado vê massificado a ideia de que ele é uma pessoa despreparada, que não reúne condições para ser o representante do povo. E, ao mesmo tempo, se tem de lado a ideia de uma pessoa que é capaz, que pode representar tudo o que o cidadão espera para si. Mais ou menos há algum tempo, a gente lembrava aí, no passado recente, a história do caçador de marajás. Teve uma pessoa que foi eleita com essa imagem: eu sou o caçador de marajás, eu vou acabar com o marajás no Brasil. E a gente viu no que deu. Um outro aspecto, doutor Leandro, o senhor falou a respeito da lei do ficha limpa. Esta lei não vigorou nas eleições passadas. Ela teve algum problema de interpretação e ela, ainda em alguns tópicos, ela está sob júdice. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise a respeito desta lei, da importância dela no processo eleitoral brasileiro. A lei da ficha limpa foi uma conquista nacional, foi um trabalho brilhante da sociedade organizada, um movimento hercúleo e que com certeza vai contribuir muito para a estabilização e para o engrandecimento da democracia. Mas ela teve um problema, que foi o seguinte: nasceu de um clamor social e se fez tentando aplicar de uma maneira que desrespeitou uma regra constitucional, que é o princípio da anualidade. Lá na Constituição, o artigo 16, diz que todas as regras que forem criadas de forma a modificar o processo eleitoral, elas têm que ser criadas até um ano antes da eleição que se visa regrar por aquela lei. A lei da ficha limpa, a lei complementar 135, quando veio, já não tinha mais prazo para ser aplicada na eleição de 2010. O Tribunal Superior Eleitoral ainda fez um esforço imenso tentando fazer um exercício hermenêutico que possibilitasse a interpretação da lei da ficha limpa para as eleições de 2010. Houve, inclusive, precedentes nesse sentido. Acontece que, levada essa reclamação ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal fez, conduzido pelo voto do ministro Gilmar Mendes, fez com que se preservasse o respeito ao princípio da anualidade. Fez com que se garantisse, então, que aquela regra, a lei derivada da lei da ficha limpa, não fosse aplicada para as eleições de 2010. E aqui há uma peculiaridade, um fato curioso. A decisão do Supremo, naquela circunstância, só analisou a questão de ofensa ao princípio da anualidade. Nós estamos, então, agora chegando na eleição de 2012. E na eleição de 2012, essa questão ainda não está assentada. É possível que a lei da ficha limpa passe a deitar efeitos para a eleição de 2012, mas também é possível que não. Aliás, eu gostaria até que o senhor analisasse essa lei, porque são apenas as pessoas que se enquadram nessa lei as que foram condenadas num colegiado, não em situação da sua condenação ter transitado em julgado. Isso não pode gerar uma nova polêmica, uma interpretação constitucional dentro do próprio Supremo? Você lembrou bem, professor. Essa é uma indagação. Será que a lei da ficha limpa não fere o princípio da presunção de inocência? Porque, pela lei da ficha limpa, uma decisão de órgão colegiado é suficiente para fazer, então, que a pessoa perca a sua elegibilidade.
Mas existem outras circunstâncias também. Por exemplo, as pessoas condenadas antes da vigência da lei da ficha limpa por algum crime. Essas pessoas vão, por norma agora da lei da ficha limpa, que antes não existia, serem inelegíveis ou não? Como é que fica isso? Essa situação, ela ainda não está definida. Na verdade, há duas ações de declaração de constitucionalidade, há novos questionamentos. Todos esses foram colocados sob a relatoria do ministro Fux, que prometeu que esta questão da constitucionalidade da lei da ficha limpa fosse julgada agora, até o final de outubro. O fato é que ele, inclusive, já encaminhou um pedido de pauta, mas o Supremo ainda não fez essa pauta. Como não fez a pauta, ainda a questão não foi julgada. Portanto, por enquanto, não se sabe se a lei da ficha limpa vai surtir todos os seus efeitos para 2012 ou não. A questão está ainda sendo examinada pelo Supremo. Professor Leandro Souza Rosa, retornando àquele tema que nós iniciamos a respeito da propaganda antecipada, hoje nós sabemos que talvez um dos maiores instrumentos de propaganda que se tem, tanto positiva quanto negativa, é através da internet. Como é que o senhor observa essa regulamentação da internet no período que, fora do período, podemos assim dizer, eleitoral? O senhor acha que essa regra básica, fundamental, de que a internet é um espaço livre, ela não pode, em algumas circunstâncias, estar prejudicando a algumas pessoas, porque tudo que houve na vida da pessoa está lá. Aliás, outro dia até um vereador no Rio Grande do Sul, ele entrou com uma ação para que toda vez que colocasse o nome dele não aparecesse nada a respeito em algum desses buscadores. Como é que o senhor vê essa situação da internet? A evolução tecnológica é um fator irreversível, né? E a internet gerou em todos nós uma expectativa de liberdade absurdamente grande. Na justiça eleitoral houve movimentos para que se dissesse que na internet tudo vale, tudo seria possível. E também houve quem quisesse restringir, dizendo que no âmbito eleitoral pela internet, na verdade, nada poderia ser utilizado porque era difícil de controle. O fato é que valeu o bom senso até o momento, porque a questão não está totalmente regulamentada, inclusive alvo das sugestões de modificação na reforma eleitoral, mas atualmente vale o bom senso. A internet pode ser utilizada, essas redes sociais, o Orkut, Facebook, o Twitter, tudo isso pode ser utilizado. Agora, o fato é que se isso for utilizado para denegrir alguém, para veicular uma informação que se sabe notoriamente que é inverídica, essa situação vai ser reprimida pela Justiça Eleitoral. Na última eleição, por exemplo, houve quem se socorresse do Tribunal Superior Eleitoral para reparar uma ofensa que tinha sido feita por meio do Twitter. E lá, depois de um acalorado debate, uma discussão sobre qual a eficácia de se veicular ou não se veicular uma resposta, que era o que se pedia, um direito de resposta, no Twitter, o fato é que o Tribunal Superior Eleitoral concordou que, veiculada uma informação sabidamente inverídica, ou seja, havendo um abuso nesse meio de comunicação, o jurisdicionado tinha direito a exercer o direito de resposta. Então, o fato é que cada vez que houver um abuso, seja na internet ou em qualquer outro meio de comunicação, a Justiça Eleitoral vai sempre agir para punir esse excesso. Há 4 anos atrás, professor Leandro, o Superior Tribunal Eleitoral, ele determinou, ou seja, ele, numa das suas decisões, de que quem mudasse de partido perderia o mandato, que o mandato parlamentar, o mandato pertence ao partido. Nessa eleição que teremos o ano que vem, surgiram alguns novos partidos e políticos que estavam exercendo o mandato mudaram para serem fundadores desse novo partido.
E teve casos de pessoas que ficou um certo período ali em alguns desses partidos e logo já mudou para um terceiro partido. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise se essas pessoas que mudaram, principalmente vereadores e deputados, se eles correm algum risco de perder o mandato, como houve há 4 anos, quando foi tomada essa decisão pelo Superior Tribunal Eleitoral. A questão é muito curiosa. Anos atrás, não se dizia, em hipótese alguma, não se cogitava que quem mudasse de partido, pela só mudança, perderia o mandato. O fato é que o TSE, provocado por uma decisão, uma mudança de posição do Supremo Tribunal Federal, editou uma resolução, a Resolução 22.610 de 2007. A partir daí, e naquela época foi criada inclusive uma regra de transição, a partir desta resolução só se poderia haver a migração partidária daquele eleito por um partido que estivesse amparado por uma das causas justas que foram apontadas naquela resolução. Por exemplo, uma situação é esta que você bem lembrou, que é a criação de partido novo. Agora, recentemente, foram criados aí 2 partidos, existem outros em vias de serem criados. O fato é que se uma pessoa eleita por uma sigla pretender mudar para um partido desses e participar, então, da criação dele, porque não basta mudar para um partido novo, a pessoa tem que mudar para participar deste momento de criação. Aí ela está amparada pela justa causa que propicia a ela, mesmo tendo sido eleita por um partido, deixá-lo para ir para um partido novo. É também o caso, por exemplo, da grave discriminação. Uma pessoa que, eleita por um partido, depois se vê na condição de não conseguir mais exercer o espaço que o partido antes lhe dava, de sofrer algumas retaliações no exercício dos seus direitos partidários assegurados por estatuto. Essa pessoa também pode buscar na Justiça Eleitoral autorização para sair do partido e daí levar consigo o seu mandato. Mas o fato, esse importante, é que houve uma mudança fundamental que veio a reforçar, então, os programas partidários, as diretrizes partidárias e, sobretudo, garantir que o eleitor não vai mais ser alvo desse, como se disse largamente, estelionato eleitoral. A infidelidade. Exatamente. A infidelidade é uma situação que comprometia o Estado Democrático de Direito, porque a pessoa era eleita por um partido, defendendo ideias daquele partido, defendendo posições daquele partido, e uma vez eleito, mudava quase que automaticamente depois para as benesses da situação política e daí abandonava aquilo que o eleitor acreditava que ele defendesse. Professor Leandro Rosa, uma última pergunta. Nós temos no Brasil 5.563 municípios e esse é um fato que ocorre no interior do nosso país. Como nós estamos via satélite, em alguns municípios pode estar acontecendo. É o chamado prefeito itinerante, ou seja, a pessoa é eleito no município e logo em seguida muda para outro município no período eleitoral. Eu gostaria que o senhor explicasse como fica a situação deste prefeito que se candidata na eleição seguinte numa outra cidade. O prefeito itinerante é uma figura interessantíssima. Ela se discutiu profundamente e a questão veio à tona de volta em 17 de dezembro de 2008, numa cidadezinha do interior, Palmeira dos Índios, lá no Nordeste. Um prefeito tinha sido eleito pela cidade e depois reeleito. Mas, para tentar burlar o comando constitucional que só permite uma reeleição para o cargo, ela fez o seguinte: findando o segundo mandato, o último que lhe dava direito à Constituição, ela transferiu o domicílio eleitoral para a cidade vizinha e lá registrou candidatura, concorreu e ganhou a eleição. Aí, então, a discussão chegou às barras do Tribunal Superior Eleitoral, que, mudando a jurisprudência que lá estava consolidada, entendeu, e ali foi participação importantíssima a do ministro Eros Grau,
dizendo que bastava saber ler para ver que na Constituição estava escrito que só podia uma reeleição para o mesmo cargo. Então, a partir daí, se vetou totalmente a questão de uma pessoa que está eleita na cidade. Imaginemos aqui a nossa Curitiba. A pessoa vem a Curitiba, governa Curitiba por um mandato, é reeleita conforme permite a Constituição, e aí, ao cabo ali, chegando próximo ao final dos seus 8 anos, muda o domicílio para Pinhais. Ali ela poderá, como antes se dizia, candidatar-se, recandidatar-se, e depois ainda pode mudar o domicílio para São José dos Pinhais e se candidatar lá também. Aqui vale uma ressalva, é importante dizer, recentemente, há menos de 30 dias atrás, o TSE fez um julgamento que difere um pouco do que a gente está dizendo aqui, que é o julgamento do prefeito de Florianópolis, o Dario Berger. Ele não foi cassado com base na ideia do prefeito itinerante, como antes se esperava que acontecesse, conforme a jurisprudência do tribunal. Mas ele não foi cassado porque ele, diferente dos outros, tinha inclusive consultado o tribunal e questionado se era possível a mudança e a candidatura como era pretendido. E naquela ocasião o tribunal disse, não, sim, você pode. Então o tribunal, excepcionalmente nesse caso, fez prevalecer o princípio da segurança jurídica e não cassou. Então, o Dario Berger, que também era chamado de prefeito itinerante. Então, nós entrevistamos nesse segundo bloco de Gestão Pública em Debate o Dr. Leandro Souza Rosa, advogado, e debatemos o tema, o papel do advogado no processo eleitoral. Dr. Leandro, quero agradecer muito a sua presença e não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Eu que agradeço.